Em 16 de julho de 2026, a T. Rowe Price, uma gestora de 1,71 trilhões de dólares e mais de 90 anos de história, lançou seu primeiro ETF ativo de criptoativos no mercado americano, o TKNZ. Ele possui 9 ativos escolhidos a dedos após due diligence institucional e critérios muito rigorosos sobre sua liquidez, custódia, compliance e tese de valor de longo prazo. Eu concordo com 6 desses ativos e discordo de 2 deles. E vou abordar aqui 2 ativos que eles não incluíram, mas que eu considero bastante relevante. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês a minha lista. 10 ativos que, segundo a minha análise, têm a combinação mais equilibrada de fundamentos, adoção verificável e potencial de valorização no longo prazo. Eu sou Leandro Guedes, aqui no Blindagem Cripto você vai aprender a sair da mentalidade de um investidor emocional para a mentalidade de um investidor estratégico. Vamos abordar inicialmente algumas regras dessa lista de 10 ativos. O primeiro delas é que todos os ativos são verificáveis em parceiros, tecnologia, adoção e receita. Não se trata de uma lista de esperança de valorização. É uma lista que aborda os dados mais concretos. Segundo, é o longo prazo. Estamos analisando aqui uma janela de 3 a 5 anos. Não é uma mera especulação de narrativa ou de ciclo. Vamos tratar aqui então de posicionamento estrutural. Terceiro deles, a ordem desse vídeo importa. Vamos do 10º ativo até o primeiro. Porém, nenhuma dessas posições são recomendação de investimento. São apenas análises de dados do mercado. A decisão final sempre será sua. Então, vamos começar agora. A número 10 é a Gabar, do projeto Hedera. Eu já analisei esse projeto em profundidade aqui no canal e deixo agora para vocês o vídeo aqui nos cards. Todos os fundamentos abordados nesse vídeo ainda estão de pé. Hoje, os preços do token estão abaixo do seu all-time high em 84%, porém possui muito mais parceiros ativos do que quando ele atingiu esse topo histórico. 3 motivos para esse ativo, então, estar nessa lista. Primeiro deles, Google, IBM, Deutsche Bank, Telecom e FedEx. Todas elas juntas lideram esse projeto. Somente esse nível de due diligence corporativa já filtraria mais de 99% de todos os projetos criptos no mercado. Segundo motivo, 938 milhões de transações processadas com um uptime de quase 100%, 717 milhões de tokens em RWA na rede. Todo o produto dessa rede funciona e já está em produção. Terceiro motivo, o ETF Spot listado em 2025. 93 milhões de dólares sob gestão e janela de acesso ao institucional foi aberta. O risco principal desse token é ele se tornar neutro em relação ao crescimento da rede, pois como muitos projetos que já abordei aqui neste canal, a taxa de processamento na rede é bem próxima de zero. Um perfil de investimento para esse projeto seria algo em torno de 2 a 3% do seu portfólio. Se o seu portfólio for muito pequeno, talvez essa diversificação não devesse entrar na sua carteira, para evitar o efeito de diluição. Um horizonte de investimento aqui então estaria em torno de 36 meses pelo menos. O nono projeto dessa lista seria a Link, o projeto mais silencioso de todo o DeFi. Ele trabalha muito, porém sem aparecer. Toda vez que um banco tokenizar um título na sua rede, toda vez que uma stablecoin for emitida, cada vez que um protocolo DeFi busque um preço na rede, cada vez que uma transação cross-chain acontece com segurança, provavelmente o Chainlink estará participando dela. 3 motivos então para considerar o Chainlink nessa lista. Ela possui uma infraestrutura que quase nenhum concorrente poderia comportar instantaneamente. O protocolo CCIP processou 18 bilhões de dólares em transações cross-chain só no primeiro semestre de 2026. O UBS, a Euroclear e o sistema SWIFT já se integraram ao Chainlink. O número 2 é o Bitwise Link ETF, que foi listado na NYSE em 2026. O Grayscale Link entrou em novembro de 2025. E além desses 2 ETFs, o Link agora está acessível via conta de aposentadoria americana. Isso muda completamente o perfil de quem pode comprar esse token. Motivo número 3, uma queda de 82% em relação ao seu topo histórico. Tudo isso enquanto a rede processa infinitamente mais do que processava quando ela atingiu esse topo histórico. E esse gap entre realização, entrega e o seu preço raramente persiste por muito tempo. O risco desse projeto é que o token Link captura valor de forma indireta. Os operadores de node ficam com a receita diretamente e holders têm stake com 5% ao ano. A reavaliação do preço do token depende do CCIP virar um banco de produtos em escala. Um perfil para essa carteira também deveria ser satélite de 2 a 3% do seu portfólio e o horizonte de pelo menos 36 meses. Número 8, o queridinho dos nossos inscritos,
o XLM Estelar. E aqui entra o parâmetro institucional que mencionei no gancho desse vídeo. A T. Howard Price incluiu o XLM no seu ETF TKNZ, que é o ETF ativo mais rigoroso em todos os seus critérios no mercado hoje. O XLM oscila entre o 15º e a 20ª posição de mercado em termos de capitalização. Estar nesse fundo que tem apenas 9 ativos, sendo que ele oscila entre a 15ª e a 20ª posição, significa que ele tem fundamentos sólidos e não apenas o tamanho grande. 3 motivos então para esse ativo entrar na lista. O DTCC anunciou em maio deste ano que vai integrar a sua plataforma de tokenização à rede do Estelar, tendo o XLM como token de liquidação. O DTCC guarda 114 trilhões de dólares sob custódia e gira mais de 4 trilhões de dólares todos os anos. Essa integração já está prevista para ocorrer em janeiro do ano que vem. Número 2. Os RWAs dentro da rede não param de crescer, atingindo seu all-time high. E no meio de tudo isso, o XLM Estelar passou a rede Ethereum em tokenização de bonds governamentais de governos fora dos Estados Unidos. Número 3, ele foi classificado como commodity pela SEC e pelo CTFC dos Estados Unidos. Junto dele, ativos como XRP, Bitcoin e Ethereum. Com isso, foram removidas as barreiras legais que impediam das gestoras investirem nesse tipo de ativo. E os 5 cuidados que você deve ter ao pensar em alocar nesse ativo está no vídeo publicado na última quinta-feira que deixo nos cards para vocês aqui agora. Conhecer os riscos atrelados a qualquer ativo faz parte da seleção para uma boa posição. Me conte aí nos comentários, o XLM já faz parte do seu portfólio? O ativo número 7 é a Pendle. Em qualquer mercado financeiro maduro, a renda fixa tende a superar a renda variável. E no mercado cripto, até o surgimento da Pendle não existia a renda fixa. Você não conseguiria travar uma taxa de juros on-chain e dormir tranquilamente por 6 meses. E o Pendle criou isso dividindo seus ativos em 2 classes de investimento. Uma que trava o rendimento fixo e a outra que especula a valorização de mercado. Representou então o primeiro mercado de taxas de juros reais do DeFi. 3 motivos então para esse ativo aparecer na nossa lista. Motivo número 1, ele representa entre 50% e 60% de participação de mercado no segmento de tokenização de yield. Basicamente, ele possui um monopólio nessa área. Os ex-competidores dele ou faliram ou mudaram de mercado. Número 2, Arthur Hayes, ex-CEO da BitMEX e um dos traders mais respeitados do mercado, acumulou publicamente posições em Pendle no ano de 2026, citando exatamente esse argumento da renda fixa. Motivo número 3 é que a Grayscale incluiu o Pendle na sua lista de espera no segmento para o segundo semestre do ano de 2026. E o Wave versão 4 usa tokens Pendle como colateral nativo. O risco desse ativo é seu TVL cíclico. Quando o mercado de yield esfria, o TVL do Pendle acaba caindo junto. Hoje representa uma queda de 82%. E sua receita atualmente anualizada está em torno de 23 a 24 milhões de dólares. O perfil apropriado de alocação nesse token seria algo em torno de 3 a 5% do seu portfólio, em um horizonte de pelo menos 24 meses. E o ativo número 6 dessa lista é o Wave, o cripto que mais mudou estruturalmente dentro dessa lista nos últimos 12 meses. A Wave hoje é o maior protocolo de empréstimos criptos descentralizados do mundo. 60% de todo o mercado de empréstimos no DeFi. 140 milhões de dólares em receitas real no ano de 2025. E o JP Morgan valida o Wave diretamente via sistema Kinexys. Mas o que mudou mais nesse ano foi o tokenomics. Em abril do ano de 2026, todos os votos foram favoráveis a redirecionar 100% de toda a receita do protocolo para o DAO. E o DAO vai utilizar essa receita para a recompra de tokens no mercado de forma imutável. O que antes era apenas governança virou praticamente um dividendo. 3 motivos então para ter esse token na nossa lista. Motivo número 1 já abordamos aqui, 60% de participação no mercado de empréstimos descentralizados, 140 milhões de dólares em receitas no ano de 2025 e nenhum concorrente próximo na mesma escala do Wave. Motivo número 2 é o Wavenomics 3.0, que é o buyback imutável que acabamos de mencionar. 205 mil tokens Wave já foram recomprados no mercado. Motivo número 3 é o Horizon, o mercado institucional do Wave para RWA. Ele possui 500 milhões de dólares em ativos, com mais de 163 milhões de dólares já em empréstimos. E o JP Morgan já usa ele. A Standard Chartered já iniciou a sua cobertura com um target de
$3.500 para 2030. E o risco todo mundo já conhece. Foi o exploit em abril de 2026. Um protocolo malicioso explorou as pontes em ativos de terceiros. E, infelizmente, smart contracts possuem um risco sistêmico dentro desse protocolo. E isso fez com que o projeto hoje negocie 86% abaixo do seu all-time high. Uma posição aqui também deveria ser considerada satélite, algo entre 3 e 5% do seu portfólio. Horizonte de tempo de 24 a 36 meses. Ativo número 5, o Hype, da Hyperliquid. Eu já analisei a Hyperliquid com profundidade neste canal. Deixo para vocês o vídeo agora aqui nos cards. Um fato que resume esse produto. A Hyperliquid se tornou a maior exchange descentralizada de ativos futuros do mundo. Hoje ela concentra mais de 60% de todo o volume de futuros descentralizados. Ela fez isso tudo sem nenhum VC, sem nenhuma pré-venda de token e sem precisar ser listada na Binance. Todos os seus usuários e o seu produto fizeram isso acontecer. E recentemente ela chegou a superar a Coinbase em volume diário de trade dentro de mercados futuros. 3 motivos então para esse ativo estar na lista acima de Aave e de Pendle. Motivo número 1 é que o produto tem market fit documentado. Hoje a Hyperliquid tem a maior qualidade de execução dentre as corretoras descentralizadas e compete diretamente com as corretoras centralizadas. Isso é algo raro de se ver no mercado DeFi. A maioria dos projetos DeFi nesse segmento ou possui taxas de negociação muito caras ou são lentas. E a Hyperliquid passa longe desses dois. Número 2, o projeto de buyback sempre existiu, sempre foi real e é muito efetivo. A Hyperliquid usa as taxas do HLP para a recompra de tokens no mercado. Não é nenhuma proposta, ele já ocorre desde que o protocolo começou a existir. E vale a pena mencionar que ela foi pioneira em fazer isso e muitos outros copiaram a Hyperliquid na recompra de tokens no mercado. Motivo número 3 é a analogia com a Coinbase Early. No ano de 2002, quem olhava para a Coinbase via ela como uma corretora pequena em um mercado esotérico. Já no ano de 2024, ela possuía mais de 100 bilhões de market cap. E a Hyperliquid hoje está construindo seu equivalente em um mercado descentralizado. E por enquanto, ela possui apenas 15 bilhões de market cap. O risco dessa tese é a concentração de governança na mão dos seus gestores, sem nenhuma auditoria pública do seu processo dentro do HLP. O perfil de investir nesse ativo pode ser um pouco mais arriscado, algo entre 4 e 8% do seu portfólio. O horizonte seria de pelo menos 36 meses. A carteira blindada do canal está chegando e nela investirei publicamente nos ativos e explicarei detalhadamente por que eu estou investindo em cada um deles. Se você quiser entender um pouco mais sobre a minha filosofia de investimentos, siga o canal. Grandes coisas estão por vir. Ativo número 4 dessa lista, a XRP. Esse é o ativo mais controverso dessa lista e é o ativo que tem case institucional mais documentado no mercado cripto, fora o BTC. 3 motivos para ele estar nessa posição na nossa lista. Motivo número 1, mais de 300 instituições usam a tecnologia do Ripple para processar transações financeiras. O Banco Central de Singapura já testou liquidações na rede do XRP. O Japan SBI Holdings, com mais de 400 mil clientes, utiliza o ODL, On Demand Liquid da XRP, para processar as suas remessas. Motivo número 2, o seu caso legal se encerrou e com uma grande vitória para o projeto. Com uma decisão de corte americana, o XRP passou a ser considerado como uma não-security para transações de varejo, segundo um juiz federal. Os ETFs, então, foram aprovados no mercado americano no ano de 2025. Motivo número 3, o RLUSD, a stablecoin da Ripple, compatível com a Genius Act. Ela já possui 1,72 bilhões em market cap e mais de 18 bilhões em volume de transações só no primeiro semestre de 2026. E o XRP, então, é o token nativo de transações que envolvem o RLUSD. O risco aqui é que o token já caiu 70% do seu all-time high e grande parte dos seus catalisadores já foram precificados. O ODL ainda está pequeno em relação ao seu potencial e o XLM compete diretamente com ele e ganha participação relevante a cada dia. Uma posição considerável para esse ativo na sua carteira deveria ser algo entre 4 e 8%. Horizonte de tempo de 36 a 48 meses. Me conte aqui embaixo nos comentários, você possui XRP na sua carteira? O ativo que começa esse top 3 é o Sol, da rede Solana. O Solana é a escolha de quem acredita que a melhor experiência do cliente sempre vence. E nos anos de 2025 e 2026, o Solana entregou a melhor experiência para o seu cliente, o mais rápido, um dos mais baratos e um ecossistema repleto de aplicações que foi o que mais cresceu fora do Ethereum. 3 motivos então para ele estar no nosso top 3. Motivo número 1, o T. Rowe Price incluiu o Solana no seu ETF TKNZ. A Grayscale possui um produto de Sol. Um ETF spot de Solana foi aprovado pela SEC no ano de 2025. O capital institucional tem canal aberto para entrar nesse projeto. Motivo número 2, o volume de stablecoins dentro da
rede Solana é o segundo maior, perdendo apenas para o Ethereum. O USDC, o USDT e agora o PUSD da rede PayPal estão integrados dentro da rede Solana. E esse último utilizando a Solana como rede principal. Motivo número 3, o ecossistema DeFi da Solana teve o maior crescimento orgânico nos anos de 2025 e 2026. Hoje o Solana não representa mais um projeto de apenas meme coins. Camino, Júpiter e Drift formam um ecossistema financeiro que não para de crescer. E o principal risco dentro da tese Solana é o número de validadores dentro da rede. No momento que gravei o vídeo que deixo nos cards para vocês, eram apenas 705 validadores em toda a rede. Além disso, o Solana apresenta um histórico de instabilidade na rede. Nos anos de 2022 tivemos alguns incidentes que outras redes ainda não passaram por isso. Um perfil de investimentos aqui também seria algo entre 5% e 8% do portfólio, um horizonte de 36 meses pelo menos. E a medalha de prata certamente iria para o Ethereum. Hoje o Ethereum provavelmente é um dos grandes projetos mais subprecificados em todo o mercado cripto, e a meu ver mais do que qualquer ativo nessa lista. Então 3 motivos para considerarmos que o Ethereum é um dos ativos mais relevantes no atual momento de mercado. Motivo número 1, que a relação entre Ethereum e Bitcoin está nas mínimas dos últimos anos. Hoje em torno de 0,036, está muito próximo do que representou seu fundo histórico. E historicamente, quando o Bitcoin começa a subir, o Ethereum sobe muito mais. E mesmo nesse momento de alta do Bitcoin, quando ele resolve estabilizar, o Ethereum continua subindo. E esse gap atual é de uma magnitude muito rara na história do Ethereum. Motivo número 2, tivemos o ETF Spot aprovado para o Ethereum no ano de 2024. Já em 2026, tivemos a abertura do mercado de opções de Ethereum nos Estados Unidos, o que abre exatamente o mercado para os estrategistas e buscadores de renda, como foi o caso do Bita no Bitcoin, entrarem no Ethereum. Cada vez mais o acesso do investidor institucional vai se aprofundando nesse ativo. Motivo número 3, 45 bilhões de dólares em TVL no ecossistema do Ethereum. Simplesmente o maior ecossistema DeFi do mundo. Franklin Templeton, BlackRock, Ondo Finance, todas elas escolheram a Ethereum para tokenizar ativos do mundo real. E essa escolha certamente não é por acaso, é pela profundidade, liquidez e maturidade dos seus contratos. Hoje o Bitcoin tem um status de reserva de valor que não depende da execução de contratos continuados na sua rede. E o Ethereum sempre precisará estar entregando alguma coisa, até mesmo para reduzir a sua inflação e sua emissão com recompra de tokens no mercado. Tudo isso utilizando-se das suas taxas de rede. E em casos de estresse no mercado, quedas severas, o Ethereum tende a performar pior do que o Bitcoin. A simetria em mercados de alta é positiva, porém, em mercados corretivos, o Ethereum tende a ter uma simetria prejudicial. O perfil do investidor em Ethereum seria um perfil mais âncora, com posição de 10 a 20% do seu portfólio, e o horizonte aqui de 36 a 48 meses. E o número 1, como esperado, o Bitcoin. Todo mundo vai dizer: é previsível, lá vem falar de Bitcoin como referência. Mas o argumento aqui não é porque ele é o mais famoso. É exatamente pelo motivo que eu acabei de mencionar. Esse é o único investimento cuja tese não depende de nenhum catalisador externo de produção em sua rede. Ele não depende da variável execução. E os 3 motivos para ele ser o top 1. A demanda institucional pelo ativo passou por mudanças estruturais. Em março de 2025, 95% de todo o supply de Bitcoin já foi minerado. Ao mesmo tempo, 172 empresas colocaram Bitcoin na sua carteira. Os ETFs de Bitcoin possuem mais de 18 bilhões em ativos. E fundos soberanos como o de Abu Dhabi já têm posições no ativo e outros desejam entrar. Motivo número 2, a demanda institucional apenas em ETFs supera em muito toda a produção de Bitcoins após o último halving. A matemática da escassez virou um dado concreto e não mais uma narrativa. Motivo número 3, o Bitcoin não precisa de mais nada para continuar funcionando. Não precisa que a Ethereum aceite o roadmap. Não precisa que o DTCC se integre à sua rede. Não precisa que nenhum DAO vote nas decisões da rede. Ele existe, funciona, tem supply fixo e ilimitado. Em um mundo onde tudo pode ser volátil e depender de entregas até mesmo de terceiros, essa posição seria certamente âncora na nossa estratégia. Hoje ele está em torno de 50% abaixo do seu topo histórico. Isso não é garantia de nada, mas historicamente esse é o melhor momento para estar aportando no ativo. O perfil principal aqui então dessa carteira seria uma posição entre 40% e 50% do seu portfólio, pelo menos. Obviamente falando aqui de um perfil até mesmo arrojado e que deseja grande diversificação no seu portfólio. Uma posição mínima defensável seria até 60% do seu portfólio, para quem deseja correr menos riscos. E o horizonte de tempo para quem investe nesse ativo é ilimitado. 10 ativos, um framework. E como investidor blindado utiliza
essa lista. Primeiro, não utilize essa lista e sai montando uma carteira agora. Você não deve investir em um ativo que você ainda não estudou e não deve tomar decisões aceleradas. Entenda cada um desses ativos individualmente e principalmente se ele faz sentido para o seu perfil de investidor. Número 2, o percentual importa muito mais do que parece. Trata-se de uma referência de alocação, não de uma regra. Alocações estruturais em momentos de bear market, como Bitcoin e Ethereum, garante que você vai estar vivo após esse ciclo. Posições menores, porém especulativas em ativos com maior potencial de crescimento, garantem que você estará bem posicionado para surfar altas exponenciais no próximo ciclo. Terceiro, que fora os ativos âncora, essa lista pode sofrer alterações conforme os catalisadores vão chegando, inclusive em termos de posicionamento dentro da própria lista. Quarto, o tamanho total de alocação no mercado cripto não deve superar um percentual significativo da sua carteira. Um percentual recomendado por analistas é de até 25% de todo o patrimônio que você possui. Todo o restante do seu patrimônio deve ser investido em ativos que tenham pouca correlação com o mercado cripto. Tudo isso para a proteção de patrimônio. Essa lista, então, foi construída com um critério. Se eu fosse apresentar essa seleção para uma gestora institucional e ela quisesse saber por que cada um desses ativos está dentro da carteira, esse argumento ainda estaria de pé, porque não é um hype, não estou surfando tendência, não existe nenhum influencer pagando ou instituição, é fundamento, dado e paciência. O investidor bem dado não corre atrás do que já subiu, ele se posiciona antes, ele estuda antes de se posicionar e depois espera o mercado precificar o que ele já enxergou. 10 ativos e uma lógica em comum, fundamento verificável, adoção real e um posicionamento adequado para o que o mercado ainda não precificou. Antes de fecharmos esse vídeo, gostaria de deixar bem claro que não se trata de recomendação de compra ou vendas de ativo no mercado financeiro. Essa lista foi embasada apenas em fundamentos. Nenhum desses ativos necessariamente fará parte da carteira do canal. A carteira do canal terá outros critérios que serão abordados em breve. Eu sou Leandro Guedes, esse é o Blindagem Cripto, nos vemos no próximo vídeo.